Quando uma pessoa não se sente segura para fazer alguma coisa, é porque ela não se sente preparada para aquilo. E dirigir não é diferente, ainda mais quando se trata de uma situação que depende de várias coisas, de várias reações, e as coisas se modificam a todo momento. Então eu preparei essa aula com 5 passos importantes para você se sentir segura na hora de dirigir. Bora lá aprender? Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Então vamos lá, gente. O primeiro passo para você se sentir mais segura é a aproximação que você tem que ter com o seu veículo. Você tem que fazer uma aproximação com o seu veículo. E aproximar, que eu digo, não é só você entrar dentro do carro, não. É você transformar dentro do carro o seu lugar seguro. Porque imagina comigo, ó, eu quero que vocês reflitam se isso está acontecendo com vocês. Vocês entram dentro do carro e quais são os pensamentos que vocês trazem junto com vocês? Pensamentos sabotadores, pensamentos negativos, pensamentos que não vai dar certo, que vai cometer acidente. Às vezes vocês nem entram dentro do carro, mas o pensamento que está associado a pegar a chave do carro, a entrar no carro e sair dirigindo sozinho, é sempre um pensamento ruim, é sempre um pensamento negativo. Então imagina, o seu corpo, ele não aceita aquele lugar como sendo um lugar de confiança, ele não aceita aquele lugar como sendo um lugar seguro para ele. Então ele vai recusar. Então é importante que, se você quiser vencer essa barreira, se você quiser destravar esse medo e aumentar a segurança, você transformar dentro do carro um lugar onde você vai remeter a pensamentos positivos, não só pensamentos positivos, mas você trazer a emoção à tona de coisas boas que acontecem na sua vida, ou que aconteceram, ou que você quer que aconteça na sua vida. De repente algo que, uma situação que te trouxe assim, que te remeta a coragem, que te remeta a tranquilidade, para você sentir ali de fato, naquele lugar, naquele local, naquela hora ali dentro do carro, você sentir essa emoção que você precisa para dirigir. Porque na realidade, quais são as emoções que a gente precisa para dirigir? Coragem, confiança, segurança, isso tudo a gente precisa para poder dirigir, para se sentir bem, para se sentir agradável na hora de dirigir. Então a gente precisa trazer essa emoção aqui para dentro do carro. E como a nossa mente, ela não sabe distinguir o que é realidade e o que você está vivendo no presente, então quando você traz à tona esses pensamentos de coisas boas, você sente a emoção verdadeira. Essa é uma emoção verdadeira que você vai estar sentindo, de confiança, de segurança, de paz, de tranquilidade, de coragem dentro do seu carro. Então por isso que é importante, o primeiro passo, você fazer essa aproximação e transformar o seu carro num lugar seguro. Se enquanto você tiver com um lugar que você só te remeta a pensamentos de acidente, pensamentos catastróficos, coisas que vão acontecer, que vai machucar alguém, você pode ter certeza que você vai se procurar o máximo possível ficar longe dele e não dentro dele dirigindo. Segundo passo, existem movimentos quando a gente faz, que a gente está dirigindo, que são movimentos que a gente faz sem olhar. Então você precisa simular experiências dentro do carro, com o carro parado, para que você consiga treinar na sua mente para que tipo de movimento que ela vai fazer mesmo sem ela olhar. Como é a questão de apertar os pedais, de controlar os pedais. Você não pode parar e olhar lá para baixo, peraí, essa é a embreagem, não, peraí, esse é o freio, esse é o acelerador. Você não pode fazer isso, porque isso é inseguro, isso é perigoso. Ainda mais, imagina, se você pensa assim na sua cabeça, mas eu não sei, eu não decorei a posição ainda, eu não memorizei, eu ainda me confundo ainda nos pedais. Lógico que vai ser inseguro, e vai ser inseguro mesmo. Mas a partir do momento que você simula essas experiências aqui dentro do carro, que você treina a sua mente para fazer esse tipo de movimento sem você olhar e fazer com mais segurança, ele começa a sair naturalmente, começa a sair automaticamente. Então, o que eu falo a questão da simulação de experiência? Por exemplo, como que você vai fazer para sair? Você aperta a embreagem, posicionar a marcha de saída, achar o ponto da embreagem. Todos esses movimentos você faz sem olhar. Olhar o retrovisor, segurar o volante corretamente, olhar para o lado, olhar para o outro. Então, todos esses movimentos que você vai fazer sem olhar dentro do carro, quando você simula essa experiência, você está treinando a sua mente a entender que ela não precisa olhar para poder fazer. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabiam que a sua mente, ela não entende no começo, né, que você pode soltar uma mão e vir para a alavanca sem desalinhar.
ela não entende isso. Você tem que treinar ela a fazer isso. Assim, dessa forma, você vai se sentir mais segura no que você está fazendo, tá? Então, você precisa treinar, simular esses movimentos para que você consiga fazer eles com mais naturalidade. Fazendo com mais naturalidade, automaticamente, você vai se sentir mais seguro na hora de dirigir. Terceiro passo. Quando você estiver dirigindo acompanhada, ou mesmo que você estiver dirigindo acompanhada, não fique esperando seu instrutor, seu marido, seu pai, sua mãe, sua irmã, sua amiga, seja lá com quem for que você estiver, não fique esperando a pessoa te falar o que tem que fazer. Você tem que ter essa autonomia mesmo com a pessoa do lado. O que acontece? A maioria das pessoas, elas esperam para dirigir sozinha aquela confiança de chegar no momento e saber tudo que tem que fazer. Ver a situação e conseguir resolver a situação, vir na hora, imediatamente assim, aquela solução na cabeça. Só que essa solução, ela só começa a vir na nossa mente quando a gente começa a praticar. E praticar, não tô falando de andar de carro, não. Tô falando de dirigir, de assumir a responsabilidade como motorista, de olhar a situação, já sei que aqui eu preciso reduzir a velocidade, já sei que reduzindo a velocidade eu vou ter que reduzir a marcha, eu já sei que na hora de fazer uma conversão eu tenho que estar de segunda marcha, na hora de passar na lombada eu vou reduzir para uma segunda marcha. Então, coisas que você tem que já ir fazendo, independente da outra pessoa do seu lado estiver falando pra você. Então, quanto mais você desgarrar dessa pessoa, quanto mais autonomia você tiver, mais segura você vai sentir. Só que você não precisa tirar a pessoa física do seu lado. Você pode deixar ela lá e você ser a motorista, você de fato fazer, tá? Então, isso é possível. Você assumir a responsabilidade, você fazer o que tem que fazer, você se preparar para situações, porque aí depois, se a pessoa vai estar presencialmente ou não do seu lado, não vai fazer tanta diferença, porque você já percebeu que você consegue ver as situações e ter a reação que é necessária ali para o momento. Então, esse é o terceiro passo, tão importante para que, se você tá nessa jornada aí, de se sentir segura dirigindo sozinha. Quarto passo, o seu olhar de motorista, você tem que aprender a ter um olhar de motorista. O olhar de motorista é aquele que você vai olhar bem lá na frente. Você vai enxergar as situações e começar a observar o comportamento das pessoas, dos outros motoristas e do trânsito. O que é o trânsito? O trânsito é um movimento de veículos, de pedestres, de veículos puxados, de animais, enfim, é um movimento. Então você vai observar esse movimento e vai se comportar reagindo a ele. Então, o seu olhar de motorista tem sempre ser aquele de olhar para a situação, peraí, eu vou melhor reduzir a velocidade aqui. É melhor me afastar desse motorista que ele tá meio estranho. É melhor eu fazer uma ultrapassagem, passar por esse caminhão que ele tá tampando toda a minha visão. Aqui nessa rua tem uma escola, então nessa rua eu vou passar um pouco mais devagar. Eu vou encarar uma ladeira, então eu já tenho que estar mais ou menos preparado como é que eu vou usar o freio de mão. Então são coisas que você vai olhar, se olhar observador de motorista, você vai olhar, vai ver a situação e vai se preparar para reagir dela. O motorista que sabe usar a direção defensiva, ele não precisa se preocupar tanto em ter habilidade ou em ter mais habilidade. Ele não vai usar tanto a habilidade dele, ele vai usar mais a direção defensiva do que a habilidade. Então ele vai sair. Toda situação que apresentar risco, que exigir muita habilidade dele, ele vai sair fora. Ele vai diminuir, ele vai parar, ele vai observar de longe, ele vai se afastar. Então toda situação que ele... Opa, isso aqui oferece risco, vou sair fora. Ele vai se afastar, então não vai exigir tanta habilidade. Então, se você quer se sentir segura para dirigir, você deveria fazer a mesma coisa, usar a direção defensiva, mudar o seu olhar observador, olhar para as coisas e o comportamento dos outros. Peraí, o que essa pessoa está tentando fazer? Tá meio inseguro, né? Vou me afastar dela e reagir antes que aconteça, para você não precisar usar toda a sua habilidade ali na situação. E por último, o quinto passo é você não deixar para tomar uma postura, para ter uma postura de motorista apenas quando você senta nesse banco do motorista. Então, essa postura de motorista, se você quer dirigir sozinha, se você quer se sentir segura para dirigir, essa postura de motorista você tem que mudar antes mesmo de você sentar aqui.
Enquanto você é carona, enquanto você é passageira, enquanto você está andando de carro de aplicativo, enquanto você está sendo pedestre, você tem que mudar a sua postura de motorista. Você tem que começar a olhar os olhos do trânsito, como que acontece, como se você estivesse ali dirigindo e o que você faria se você estivesse ali naquele lugar. Só assim você vai carregar dentro de você uma segurança e uma confiança e automaticamente uma preparação, porque como eu falei, a pessoa não se sente segura porque ela não está preparada. Se ela muda a postura antes mesmo de entrar no banco do motorista, de sentar aqui no banco do motorista, ela começa a se preparar, mesmo enquanto pedestre, mesmo se ela está ali na rua olhando o cruzamento, mesmo se ela está sentada no banco do ônibus, se ela muda a postura de motorista, se ela passa a se comportar como motorista, ela olha a situação, se fosse eu faria dessa forma, eu agiria dessa forma. Ah, então quando acontecer comigo, eu vou fazer assim, vou passar por aqui, mais seguro. Então olha como é que é a postura do motorista. E é assim mesmo que você tem que fazer. Se você quer se sentir segura para dirigir, você precisa mudar a sua postura para a postura de motorista antes mesmo de você sentar aqui. Não esperar só o dia que você tem para sentar aqui para você se tornar motorista. Então, seguindo esses 5 passos, com certeza vocês vão dar uma virada na vida de vocês. Vocês vão começar a observar as coisas com outros olhos e isso vai facilitar muito as decisões que vocês têm que tomar quando estiver dirigindo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido e deixem suas dúvidas aí nos comentários. Beijo da Isa.